Nós vacilantes, mas Jesus, a firmeza. Bem-vindo, bem-vinda à Ética do Reino, a nossa série de mini reflexões no Sermão do Monte. Hoje nós vamos falar sobre palavras, o que a gente fala, se elas estão comunicando a verdade, honestidade, são claras e são coerentes. Nossas palavras, o que a gente está falando? E será que elas estão alinhadas com as nossas ações? Bom, fica aqui, vamos conversar mais sobre isso. Aqui, claro que no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, Jesus está mostrando a ética do reino, o jeito de quem é do reino dos céus. Qual que é o jeito do reino dos céus, o jeito que a pessoa que é do reino dos céus é internamente e como ela se relaciona com o mundo, com as pessoas, com a palavra de Deus, com Deus e aí de novo com as pessoas. Então, portanto, o Sermão do Monte ele é desconfortável porque ele mostra uma ética, um lugar, um jeito de viver infinitamente superior do que a gente normalmente, naturalmente produz. Mas Jesus vai cutucando a gente, mostrando que o caminho de seguir ele, o caminho do discipulado sempre tem a ver com o reino dos céus e tem a ver com o que é encontrado em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Hoje a gente vai falar sobre palavra, o jeito que as nossas palavras estão comunicando ou não a verdade, coerência com as nossas ações ou não. Então, Mateus capítulo 5, do verso 33 a 37, vamos falar sobre isso. Nós vacilantes, mas Jesus a firmeza. O texto diz assim: mas vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jurem pela sua cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra, que o teu Santo Espírito possa falar no nosso coração, iluminando nossa mente e coração para entendimento, que a gente aprenda do Senhor, que haja arrependimento, que haja passos atrás em relação ao erro, que haja passos à frente em relação ao acerto, mas que principalmente todos nós possamos enxergar em Jesus a perfeição disso tudo e nos rendermos a Ele. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Portanto, nós, vacilantes, mas Jesus a firmeza. Vocês viram aí Jesus continuando aquela série que ele fica falando assim: vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo tal coisa. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo tal coisa. Tem um episódio só sobre isso, explicando por que ele está fazendo isso, mas é porque lá em Mateus capítulo 5, 17, Jesus mostra que ele é quem cumpre a lei de Deus no Antigo Testamento, mas ele não veio para rasgar, ele preenche ela, ele dá vida para a lei no Antigo Testamento e ele transborda ela. Jesus cumpre, preenche, transborda a lei do Antigo Testamento e mostra para a gente qual era o significado mais profundo, maior, e o que Deus estava interessado quando ele disse: não assassinarás, não adulterarás, não jure falsamente. Jesus está falando, não é só não puxar o gatilho, é cuidado com teu coração odiando teu irmão. Não é só não ir para tal lugar para trair a sua esposa. É cuidado com teu coração ao olhar para outra mulher e desejos no teu coração. Jesus está mostrando mais profundo como ele cumpre aquilo, ele mostrou quão profundo é, ele cumpre aquilo, preenchendo tudo e transbordando os benefícios disso para quem é do reino dos céus. Então a gente também é transformado seguindo Jesus, já entendendo que se somos dele, a gente já vai entendendo que é ele quem cumpre perfeitamente, mas ele vai transbordando aquilo em nós e a gente vai crescendo a isso. E aí, hoje o papo é sobre palavra, sobre as palavras, sobre se o que eu falo é verdade, é honesto, é coerente, mas
É claro, fica claro para as pessoas. E Jesus diz: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Aqui ele dá um texto de Levítico, mas tem lá nos 10 mandamentos, o não darás falsos testemunho, e aí no Levítico também tem não jure falsamente, mas cumpra os teus juramentos, tem toda a lei lá no Antigo Testamento, e Jesus fala assim, mas eu digo para vocês, gente, deixa eu mostrar claramente, não jura de maneira nenhuma, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem pela mãe, nem pela avó, nem por você e teu cabelo, porque quem que tá no... Você não consegue controlar isso aqui, você não tem força para controlar se o seu cabelo vai ficar branco ou não. É Deus quem está fazendo. Nos céus está Deus, na terra é Ele que está com os pés aqui, né? Então, mesmo quando a gente quer parecer muito espiritual, jurar pelos céus, jurar... É isso que Jesus está falando, assim, né? Cuidado com as tuas palavras. Às vezes você está querendo parecer muito espiritual e tal. Então, Deus te abençoe, irmão. Eu vou orar por você, como diz o Eugene Peterson na paráfrase, né, a mensagem, né? Gente, cuidado com ficar jogando palavras piedosas se no coração não está alinhado com o que eu estou falando. Deus te abençoe. E no meu coração eu não tô ligando para a pessoa. Vou orar por você. Vamos fazer isso sim, em nome de Jesus. Tá jurando, né, pelos céus. Não, vamos sim. E aí você não tá nem aí para isso. Jesus está falando, não faz isso não. Não queira parecer super espiritual. Pode parar. O espírito da lei do Antigo Testamento era para que a palavra das pessoas valessem, não fosse uma bagunça. Então tinha algumas regras, não jura, porque se você jurar você vai ter que cumprir, se você não cumprir você vai pagar tanto tempo lá na cadeia e dependendo do que você fizer vai acontecer tal coisa. Então a palavra tem valor, o que a gente está falando está criando expectativa no outro e a gente vai cumprir aquilo ou não. Então a gente tem a tendência de pegar leis e ficar só brincando com a lei e querendo fazer o que é melhor para mim, a minha ética, o meu jeitão, e tentar achar brecha para eu fazer o que eu quero fazer. E Jesus está falando assim, mas a profundidade disso é a seguinte, gente, a tua palavra tem que valer, a tua palavra tem que vir acompanhada com ações. Mais do que isso, a tua palavra tem que ser de verdade, honestidade, e as ações acompanharem isso. E aí fica a pergunta para a gente, Jesus cutucando o seu coração e o meu coração. As tuas palavras são palavras de verdade? São palavras de honestidade? São palavras de coerência? Mais de clareza? Ou ao invés da verdade, a minha boca solta mentira? Não, Rafa, eu não minto. Ao invés da verdade, a minha boca solta meias verdades. Ao invés de honestidade, eu tenho um pacote de ética que é do meu grupinho, das minhas coisas, da minha família, do que eu sempre entendi. E se eu estou dentro desse pacote de ética, eu acho que eu sou honesto. Mas Deus está falando no padrão dele. Você é honesto, a tua palavra está comunicando verdade, honestidade, atuação, a sua ação, a prática está vindo junto com isso, em sintonia com essa honestidade, que é um exemplo de ética. Não, como assim? O que é um pacote de ética, Rafa? Olha para as cadeias. Tem gente que matou, tem gente que roubou, tem gente que matou e roubou, tem gente que fez esquema e roubou milhões, tem gente que forjou que era outra pessoa para conseguir outras coisas, falsidade ideológica e tudo mais. Certo? Tudo errado, tudo isso é desonesto. Você concorda comigo? Tudo desonesto. Matar e roubar e outras coisas. Tudo desonesto. Aí entra um estuprador aqui que é errado. Tá tudo errado e isso aqui também é errado. Aí, por causa do pacote de ética desses aqui, eles dizem assim, não, estuprar é errado. Vamos fazer mal para ele. Ele tem que pagar. Não, a gente só fez, né? Pô,
Tava dando mole lá, eu peguei o dinheiro mesmo, tava não sei o que, eu tava precisando, tava não sei o que, o cara entrou na minha frente, eu fiquei bravão mesmo, eu matei. Né? Aqui ele acha, tem um grupo achando que tá certo porque tem um conjunto de ética deles. Qual o conjunto de ética? Que se estuprar é mal. Então eles não se consideram maus e consideram esse cara mal. Mas se a gente sair um pouquinho dessa cena, todo mundo aqui é mal. Então a pergunta para Deus é: será que você tem um conjunto de éticas e achando que você é honesto, mas quando for ver direitinho você não é? Como anda a sua honestidade com pagamento de impostos, com, enfim, deveres e obrigações na sociedade? Você tenta dar uma quebrada, dar uma encurvada nas leis para... Não, mas aqui, meu filho, moça, meu filho aqui, meu filho, não, por favor, né? Eu tô atrasado, eu faço uma conversão que não precisava, que não podia fazer aqui no trânsito, mas eu tô atrasado. A minha palavra é de verdade ou é de meia verdade? Porque se eu falar toda a verdade, eu me complico os meus... A minha vida e as minhas palavras têm coerência com o que eu vivo, ou eu vivo falando, nós temos que... Blá, 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 e aí na hora a minha ação não acompanha isso daqui. E aí Jesus está falando, não importa quão bonito você fala, quão fortes sejam as tuas palavras, a tua ação não está seguindo aqui. E ele diz, seja o seu sim, sim, seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Sim é sim, não é não. Clareza. As nossas palavras e ações que acompanham são de clareza ou são de dubiedade, assim, que fica tudo muito dúbio, tudo muito... Eu não sei direito o que essa pessoa está falando. Você entendeu o que ela falou? Não entendi, porque ela foi, falou aqui, aí eu achei que era, depois voltou e veio por aqui. Tem gente que é especialista em tentar ficar dando indireta. Não fala o que tem que falar. Fica esperando que o outro sinta, entenda nas entrelinhas, uma dica no ar. E eu confesso que muitas vezes eu fico meio perdido quando eu converso com essas pessoas, que eu fico meio assim, mas o que você quer dizer, meu irmão? Fala. É porque às vezes a pessoa tem medo de falar, e aí ela expor quem ela é, se ela está julgando alguém, se ela está achando que tem alguma coisa errada, mas não fala, fica num negócio assim, e aí Jesus fala, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Será que as nossas palavras têm assim, nada com nada que chega a nada? Os resultados, os frutos das nossas palavras e ações, a gente vai ver na prática, na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, nos nossos filhos, nos nossos discípulos. Se a gente, é claro, fala com a verdade, honestidade, é coerente com as ações e é claro nessas coisas, alinhado com Deus, a gente vai ver dos frutos disso. Senão, a gente pode estar achando que está super abalando, jurando pelos céus, pela terra e falando coisas muito bonitas e filosóficas e teológicas, aí olha para o lado, a pessoa assim, não entendeu, foi nada, não enxergou Jesus, não se rendeu a Jesus, não tem uma vida transformada. Bom, esse é um papo para você, mas é um papo para mim também. Claro que tem áreas na vida, né? Então tem áreas que a gente quer que sejam áreas cinzas, que não seja nem o preto nem o branco. Tem coisas difíceis da gente resolver de problemas. Mas na maioria esmagadora das vezes, Deus está falando, é ou não é, meu irmão? Deus está falando para a gente, é ou não é, meu filho, né? É ou não é? É sim ou é não? Então diga sim e faça o sim, ou digo não e faço não. Né? Não... Tem coisas na vida que Deus falou assim, ó, não passe dessa linha, não passe dessa outra linha, não passe dessa, não passe dessa. Nesse quadrado aqui do meio, tudo é permitido, faça para a glória de Deus. Então, tudo aqui dentro é sim, né? Tudo dentro desse quadrado é sim. Tenha sabedoria para viver. Agora,
as coisas que são certas e é sim, sim, o que é não. Tem um típico, as típicas perguntas que eu pergunto para jovem em relação aos relacionamentos com o sexo oposto. Falou, e aí, tá namorando, não tá? O que tá acontecendo? Não tem esse negócio, mas assim, não. Então, é ou não é? Vamos sair dessa área meio embaçada aí. Se é amizade, depois se é tal coisa, e tal coisa, né? Deixar as coisas claras. Eu sei que se a gente for aprofundar isso daqui, você sabe também, não sobra um de pé, porque nós somos vacilantes. Graças a Deus que Jesus não é. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 18, nós vemos na vida de Jesus, nos evangelhos, em outras partes da Bíblia também, a firmeza de Jesus, que ele é, a palavra dele não é, você não fica sem saber, não é, não é. É claro, tem verdade, não é meia verdade, é honesto, é coerente com as ações dele de forma tão perfeita que nós só temos, nesse ponto de Mateus, nós só temos como olhar para Jesus e falar, ele cumpre isso aqui perfeitamente, ele preenche isso aqui, ele transborda e dá para mim. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 diz assim, todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Paulo falando que ele não estava tentando dar uma mensagem confusa para aquelas pessoas. E aí ele diz que quem é o perfeito nisso? Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silas e Timóteo, não foi sim e não ao mesmo tempo, mas nele sempre houve sim, pois quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Jesus disse não para o que era não, ele disse não para o pecado, ele disse não para a tentação, disse sim para a vontade de Deus, disse sim para o que era para ser feito, disse não para ele mesmo e para as suas próprias vontades. Pai, afasta de mim esse cálice, mas eu não vou ficar embaçando aqui, seja o sim, sim e o não, não. Então não seja feita a minha vontade, não para mim, sim para o Senhor, e eu vou para a cruz e vou morrer por essas pessoas que são vacilantes, que têm palavras que são mais ou menos, atitudes mais ou menos, para que um dia eles possam receber essa firmeza de mim. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus é o perfeito. Então nós éramos, talvez você ainda seja vacilante, eu ainda sou um pouquinho, mas nós éramos vacilantes, mas Jesus trouxe a firmeza. Aceite isso, louve a Jesus, veja como ele é a perfeição da palavra com a ação. Ele é a encarnação disso tudo. Louve a Jesus, se entregue a ele, faça festa para ele e receba isso dele, seja transformado. Que a tua palavra hoje mesmo e amanhã já tenha mais verdade, mais honestidade, mais coerência com as ações, mais clareza. Deus abençoe você, meu irmão.